O que é melhor, rebocar uma parede e aplicar massa corrida ou aplicar o gesso diretamente no bloco? Fala pessoal, tudo bem? Sou o Edipo Arquiteto e eu venho recebendo aqui no canal muitas perguntas sobre o que é melhor e o que é mais barato. Fazer a aplicação de um gesso liso diretamente numa parede ou você rebocar e depois aplicar uma massa corrida em cima dessa sua superfície aí. Bom, existe alguns parâmetros para a gente poder analisar aqui cada situação e isso vai do que você pretende, né? Você quer economia, você quer agilidade no procedimento de deixar a sua parede pronta para a pintura, ou você quer uma resistência, você quer um trabalho mais resistente em questão de fixar uma prateleira na parede, bater um prego até mesmo. Tudo isso pesa na hora de você decidir se vai aplicar diretamente o gesso liso ou se você vai rebocar e aplicar a massa corrida. Bom, mas vamos entender primeiro, tá, o procedimento de cada um desse trabalho aqui, para a gente poder analisar o que é mais barato e o que é mais resistente e o que compensa para você para adotar aí para fazer a aplicação desse seu revestimento. Bom, o gesso liso, pessoal, quando você vai adotar o procedimento de gesso liso, ele pode ser aplicado diretamente na parede. Se você tem um bloco de cimento, você tem um tijolo de barro, aquele famoso tijolinho baiano, você pode aplicar o gesso diretamente nessa sua superfície. Se você tem uma laje, né, bateu a sua laje lá, fez a concretagem e tal, você pode entrar com a aplicação do revestimento em gesso diretamente na sua laje. A massa corrida não, a massa corrida a gente precisa ter uma superfície plana, obviamente, rebocada no mínimo, para a gente fazer o procedimento da aplicação da massa corrida. E quando a gente já fala desses dois procedimentos de aplicação, já entra logo aqui no nosso papo o que? A economia. Quando você aplica o gesso liso diretamente no bloco, no tijolo, na laje, você não tem a necessidade de fazer um reboco com massa de areia, cimento, o famoso e convencional reboco. Não há necessidade de você rebocar uma parede ou um teto para você aplicar o gesso liso diretamente. Então isso já te gera o quê? Economia. Tá? Uma vez que você vai economizar com o material, cimento e areia e também a mão de obra do seu pedreiro para fazer esse procedimento. E obviamente o tempo. É muito mais rápido você aplicar um gesso liso e ter a sua parede pronta para pintura, né, em vez de fazer o procedimento de reboque e massa corrida. Tá? Então, falando de tempo e economia, obviamente você já percebeu aqui que o gesso liso ele é mais rápido e mais econômico em relação à massa corrida. Mas a gente precisa se atentar aqui agora na seguinte situação. Você quer ter uma parede resistente, você quer ter uma parede forte, você vai fixar uma prateleira, você vai colocar quadros nessa sua parede, aí eu recomendo para você fazer o quê? Reboca essa parede primeiro, né? Areia e cimento, famoso e convencional reboco tradicional. Contrata um pedreiro, deixa essa parede bem aprumada, nivelada e depois você entra com a massa corrida nessa sua superfície. Você vai ter uma parede forte, você vai ter uma parede resistente, né? Em relação a um gesso liso. Porém, é só você imaginar, você vai ter mais custo e você vai ter um tempo maior de execução para chegar a essa parede pronta. Então, tudo isso você tem que colocar na balança. Compensa para mim rebocar e aplicar massa corrida e ter a minha parede lisa? Ou compensa para mim ter a aplicação do gesso liso diretamente na minha parede? Então, isso você tem que adotar. Você tem que colocar isso na sua balança, você tem que conversar com o teu arquiteto e verificar com ele qual que é o procedimento que vocês vão adotar nessa sua execução. O ideal é que você sempre reboque essa sua parede nas áreas externas, tá? O ideal é sempre rebocar, fazer a pintura, a impermeabilização, a aplicação de todo o procedimento que a gente sabe que deve ter em paredes externas e internamente você adotar um tipo de procedimento que vai ser mais legal para você. Quer economia, quer agilidade, mas quer deixar um pouquinho de lado a resistência, usa o gesso liso diretamente. Quer ter uma parede resistente e ao mesmo tempo ela vai ficar acabada, lisinha do mesmo jeito? Faz o reboco e depois você entra com a massa corrida. Agora é bom lembrar também você que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui é de procedimentos internos.
tá? Quando você vai fazer uma aplicação de uma massa corrida em áreas externas, você quer aplicar um gesso também numa área externa, que também pode ser desde que tenha a sua execução, o procedimento de execução da forma correta indicada, aí os materiais e os procedimentos são outros. Não pode ser mais a massa comum, você tem que utilizar uma massa acrílica para paredes externas, né? O procedimento da aplicação do gesso também é outra. Mas eu quero te dar uma dica aqui, olha só que interessante. Eu tô te falando isso por quê? E tô trazendo esse vídeo aqui pra gente, porque além da gente ter recebido muitas perguntas sobre esse assunto, eu posso falar com você aqui com total propriedade, porque eu já apliquei muito gesso liso. Eu mesmo já apliquei muita massa corrida, aplico até hoje com os meninos aqui, com a nossa equipe, e posso falar isso com você aqui com toda a propriedade, tá? Quando você for aplicar, se você adotar no teu projeto que o gesso liso vai ser o procedimento que você vai fazer, adote o procedimento de gesso sarrafiado. É similar a um reboco tradicional de areia e cimento. É preciso bater as mestras, o gesseiro que vai fazer isso para você, ele vai encher essa parede para você, ele vai passar a régua, tá? E depois ele vai deixar ela lisinha. Adote esse procedimento. Por que eu te falo isso? Porque existe também a forma de aplicar o gesso liso convencional, de chegar, fazer a massa e aplicar na parede. Existem muitos profissionais bons para aplicar gesso liso na parede diretamente, sem ser o gesso sarrafiado, e fica muito bom. Só que quando você tem uma superfície ondulada, que você tem uma superfície muito ruim, não há gesseiro que faça milagre. Então não adianta culpar o gesseiro, tá? E eu tô aqui defendendo o gesseiro porque eu também sou gesseiro, já fiz muito gesso na minha vida. Então não adianta culpar o gesseiro, uma vez que ele aplicou o gesso diretamente na superfície, só que a superfície não ajudou, ele não vai fazer milagre. Tá? Quer ter uma parede alinhada, aprumada, lisa? Aí reboca com cimento, areia tradicional, depois você entra com a massa corrida. Agora, se você já tem isso adotado desde o início da construção da sua casa, você quer ter essa economia de tempo, aí faz a parede aprumada, nivelada, sem nenhuma imperfeição, ondulação, aí a questão do gesso liso aplicado diretamente vai ser mais fácil. O gesseiro vai conseguir te entregar um trabalho melhor em relação se ele pegar uma parede totalmente irregular, tá? Então coloque isso na balança, tá? Analise muito bem o que é financeiramente melhor para você, se a aplicação do gesso é mais em conta, vai compensar para você a longo prazo, ou se você quer ter uma parede resistente e fazer o reboco dessa parede, o reboco tradicional, para ter uma superfície lisa. Ambas as aplicações aqui, na sua finalização, sendo um procedimento bem feito, você vai ter a sua parede lisa e pronta para pintura. Você só precisa adotar se você quer ter economia de tempo e de dinheiro na aplicação do gesso liso, ou se você quer ter, você não se preocupa tanto com o tempo e em relação a custo também, e aí você vai adotar o reboco e a massa corrida. Tá certo, gente? Então, isso aqui foi uma dúvida que eu recebi muito aqui nos comentários de outros vídeos e eu resolvi gravar isso para você, para te esclarecer e te dar uma dica bem legal, um rumo para você que está nessa fase de adotar um desses procedimentos aí para a tua obra. E espero que eu tenha te ajudado, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu curtir também, tá? Comente aqui embaixo para mim qual o título do vídeo que você quer ver no nosso próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.